Bom, então passo a palavra ao Marcos. Bom, muito bom dia. Inicialmente gostaria de agradecer ao convite do Nassif, a possibilidade de estar aqui. Peço desculpas também pelo meu tom de voz, que nós estamos em Porto Alegre há 10 dias sem sol, com névoa. E aí não há quem aguente. Bom, eu represento a ABIMO, que é a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais. O nosso presidente sempre diz que a gente representa um setor pequeno e até então um pouco esquecido, uma vez que até recentemente a política do Ministério da Saúde no sentido de evitar aumento de preços para o sistema era claramente de incentivar as importações. Pela primeira vez, nós estamos tendo uma política pública focada no desenvolvimento do nosso setor. Pode passar? Bom, inicialmente, para nós, no setor, eu vou chamar aqui indústria da ABIMO, que não é só equipamentos, foi fundamental a gente o governo trabalhar com um conceito que incorporasse, de fato, o que é a indústria da saúde, que como a indústria de fármacos, a farmacêutica, ela tem um certo gigantismo, tu tende a focar as discussões mais nesse aspecto. E existem... Volta, por favor. E existe todo um conjunto de questões que acabam ficando de fora. A partir do ano passado, e aqui é uma formulação do professor Carlos Gadelha, que é vice-presidente da Fiocruz, o governo, quando começou a tratar de complexo industrial da saúde, nós entendemos que ele criou, sim, uma formulação que permite a gente enxergar os problemas da saúde como um todo. Essa figura aqui é mais ou menos a visão que o Ministério da Saúde hoje tem e é uma visão que a gente compartilha. Ou seja, para mim enxergar hoje, pensar numa política para a indústria da saúde, a gente tem que ter um objetivo central, tem que ter um conjunto de ações de Estado que envolvam os profissionais de saúde, os serviços de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios e os diversos setores da indústria. Porque senão as coisas ficam muito incompletas, a gente não consegue avançar de forma sustentável. Pode seguir? A indústria que eu estou falando da ABIMO envolve, então, odontologia, que é equipamentos, material de consumo, instrumental. Pode seguir. Laboratórios, que também tem equipamentos, mas tem reagentes e tem toda uma gama de outros produtos de consumo específicos. Pode seguir. Radiologia, que também tem aparelhos, equipamentos, mas tem todo um conjunto de acessórios e outros materiais de consumo também específicos. Equipamentos médicos e hospitalares, que tem equipamentos, mas tem mobiliários, tem eletromédicos, tem toda a parte de instrumentação, tem equipamentos fisioterápicos, tem hotelaria e tem toda a parte de implantes, que é uma área cada vez mais cara, inclusive para o sistema, e que trabalha na fronteira tecnológica. Enfim, tanto ortopédicos, neurológicos, cardíacos, enfim, é uma área que tem se desenvolvido muito. E materiais de consumo, que aparecem muitas vezes como outros, mas que têm produtos extremamente importantes aqui, como, por exemplo, bolsa de sangue, enfim. Então, esse setor, esta gama de produtos que fazem parte do dia a dia de qualquer atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, odontológico, que a gente vai tratar aqui hoje. Pode passar. Bom, essa indústria representada pela ABIMO, eu vou fazer uma caracterização rápida do estágio dela, vou fazer um balanço dos últimos ano e meio, basicamente, do que houve de ações no setor e vou colocar alguns desafios. Em função até do tempo que nos foi passado, vou me resumir a isso a minha apresentação e, obviamente, estarei disponível para as discussões posteriormente. Bom, qual é a caracterização dela no mundo? Ela tem liderança e concentração empresarial e regional nos produtos de maior densidade tecnológica, ou seja, nós estamos falando de grandes empresas, é um mercado concentrado,
O valor da produção mundial de equipamentos, esse dado que nós temos é de 2006, só de equipamentos, nós estamos falando de 120 bilhões de dólares. Um número que foi levantado recentemente, ainda preliminar, é que de toda essa indústria seria a produção mundial na ordem de 360 bilhões de dólares. Há uma concentração brutal da produção e do mercado. Os Estados Unidos, eles representam 44% da produção mundial, 13 das 20 maiores empresas estão lá. Estados Unidos, mais Japão, Alemanha e França, 80% do mercado. Então, nós estamos falando de um mercado, a nível mundial, extremamente concentrado e de big empresas. Próximo. Qual é a situação da indústria nacional? Há um dinamismo no período recente. O aumento do déficit comercial esconde o nosso dinamismo. Nós temos, pelos nossos dados, que são dados meio que de censo, coletados nas próprias empresas, quem tem crescido de 2004 para cá em torno de 20% ao ano, só que a demanda tem crescido muito mais, então isso acaba ofuscado. Mercado nacional, 8,4 bilhões de reais. Nós temos uma estrutura empresarial fragmentada e familiar. O mote aqui são pequenas empresas. E aí eu vou dar um exemplo. Os players internacionais nessa área faturam na casa das dezenas de bilhões de dólares, ou até de euros. No nosso caso, nós acho que temos uma empresa nacional na área de odontologia que faturou ano passado 100 milhões de reais. Então, nesse cenário, as nossas grandes empresas, elas não passam de microempresas quando você passa para o cenário internacional. Bom, diversos comentários a fazer, mas eu vou seguir. Há um afastamento da fronteira tecnológica, e isso é uma preocupação, e há uma perda de competitividade nos segmentos mais dinâmicos. Também se destaca, um dado importante, o papel destacado do Estado na demanda do setor. Hoje, o mercado público é 50% até um número conservador, porque como a indústria nacional trabalha com produtos de uso mais corriqueiro, por exemplo, 80% de um hospital geral, a gente tem condições de produzir no país. Então, quando se pensa que o poder público atende a educação mais básica, a saúde mais básica, os serviços mais básicos, na prática, do nosso mercado é muito mais do que 50%. Então, pensar em qualquer política que não seja articulada com essa demanda do Estado significa não ir muito adiante. E aqui a gente faz uma analogia. De 2003 para cá, a indústria naval ela ressurgiu e está atingindo um gigantismo inimaginável há 7, 8 anos atrás. Em função, isso centralizado, em função da estratégia do governo e da Petrobras. Para o nosso setor também existe uma Petrobras, que se chama Sistema de Saúde. Então, nós temos, se tiver uma estratégia articulada, o nosso setor também pode surgir como um setor importante em termos de geração de emprego, em termos de geração de renda, contribuir para o crescimento do PIB, mas também oferecendo autonomia ao país. Vamos seguindo. Pode seguir, por favor. Alguns dados mais, aqui são dados de censo que a gente coleta nas empresas em 2007. Isso aqui são dados que a gente coletou em 239 empresas, se eu não me engano. Nós localizamos 449 empresas nesse nosso setor, uma produção de 3,7 bilhões de dólares, consumo de 5,3 bilhões, 31.300 empregos diretos, 450 milhões de reais em investimentos. Pode ver que os números são modestos. Pode seguir. Aqui só uma ideia. Dentro do nosso setor, nós temos só um subsetor que é superavitário na relação comércio exterior, que é o setor de odontologia. Nós somos um dos maiores produtores mundiais nessa área. Então, o restante, todos os outros setores, eles são deficitários. É aquilo que eu falei antes, não é que essa indústria esteja estagnada. Há um crescimento de 2004, na faixa de para cá, em torno de 20% ao ano. Só que a demanda tem crescido muito mais.
né? E então o déficit também tem crescido. O que significa esse quadro aqui para nós? Um elemento que mostra o potencial de crescimento que nós podemos ter. E a gente enxerga um pouco mais. Como a saúde no Brasil é um direito de todo cidadão, e nós estamos num processo de inclusão social, a economia crescendo gera inclusão de mais pessoas, o sistema de saúde vai ser mais demandado. Aqui é importante ressaltar, porque às vezes a gente ouve pessoas dizendo o seguinte: com o crescimento econômico, com a inclusão das pessoas, vai diminuir o gasto de saúde. Não vai, não. Vai aumentar e muito. Porque hoje você tem toda uma parcela da população que está excluída de tudo. A partir do momento que a pessoa é incluída, ela passa a demandar naturalmente uma assistência melhor, ter um conforto de uma vida melhor e assim por diante. Então não podemos pensar que, bom, o Brasil vai crescer, nós vamos ter mais saneamento, essas coisas assim, uma estrutura urbana melhor, e nós vamos reduzir o gasto com saúde. As informações mostram ao contrário, porque as pessoas vão demandar mais. Pode seguir, por favor? Bom, isso aqui é o que a gente está chamando aqui de que a partir do momento que se começa a trabalhar com o conceito de complexo industrial da saúde, se tentou, isso é uma discussão que vem formalmente do início do ano passado para cá, a partir do momento que assumiu o ministro José Gomes Temporão, a gente procurou, de alguma maneira, balizar as nossas ações. Um texto que a gente fez lá no início do ano passado para cá, eu acho que ele é relevante até hoje. Que é o quê? Fomentar o desenvolvimento de uma indústria competitiva, com padrões internacionais de qualidade e que atenda às demandas do sistema de saúde, com preços justos e resolutibilidade compatível. Capaz, portanto, de produzir soluções adequadas às necessidades do país em termos de preço e funcionalidades esperadas. Isso para nós é importante porque qual é o espaço, qual é a janela de oportunidade que tem aqui? Não é, por exemplo, disputar com a Philips o último modelo de monitor ou de desfibrilador. É produzir uma solução que atenda à realidade brasileira em termos de preço e em termos de resolutibilidade. Até porque nós participamos de um setor que a lógica dos players é você fazer upgrades tecnológicos que simplesmente agregam um custo. Você vai ver, tem versões que parecem ser absolutamente milagrosas e vai ver, enfim, tudo bem, faz uma forma muito diferente, até melhor, mas vai fazer a mesma coisa que fazia a versão anterior e que custava 10, essa custa 100. Então, há uma pressão muito grande pela incorporação de tecnologia a qualquer preço, o que, para o caso brasileiro, para os nossos sistemas de saúde é um desastre, porque aumento de custo do tratamento individual significa a exclusão de pessoas do sistema. A nossa lógica tem que ser o contrário. Pode passar? A partir daí, foram surgindo um sem número de questões que tiveram seu encaminhamento ao longo do tempo. Por exemplo, há um ano atrás, julho do ano passado, nós tivemos uma reunião com o ministro da Saúde, onde nós reivindicamos exatamente isto: integração e articulação do conjunto dos órgãos de governo, entre estes, e com os setores que compõem o complexo industrial da saúde. Bom, eu vou andar, depois eu comento isso. Produzir a melhor solução possível para o país com a tecnologia disponível. Nós estamos falando aqui de... Não que se seja contra a inovação radical, mas nós temos um espaço enorme aqui de melhoria nos produtos que já existem. Pode seguir. Ok. Só volta, por favor, que eu... Ou seja, esses dois princípios, na realidade, eles acabaram norteando todas as discussões, tanto do setor quanto do governo quanto ele mesmo. Ou seja, o reconhecimento que nós temos muito que avançar em termos das tecnologias disponíveis, conforme o Pedro colocou anteriormente, no setor farmacêutico existe muita coisa que se pode avançar sem falar em quebra de patentes, no nosso setor mais ainda, porque a patente não é o elemento central em muitas coisas, é o segredo industrial, é o desenho industrial, então se pode melhorar muito, né? E do outro lado a necessidade de integração. A partir daí,
Pode seguir? Surgiram uma série de questões. Por exemplo, a articulação da política industrial com a política de saúde sob a coordenação do Ministério da Saúde, que é o que prevê a política de desenvolvimento industrial, e sendo o complexo da saúde um dos eixos estratégicos, é extremamente importante porque o setor passa a ter um articulador geral, que é o Ministério da Saúde, que é quem é o nosso principal comprador. Então, é fundamental que o Ministério da Saúde, ao pensar a política de assistência, pense também a forma de produção desses insumos, de forma a gente poder tratar da saúde não apenas como uma despesa a ser reduzida, mas como um investimento que gera retorno tanto econômico quanto social. A qualificação da produção nacional, nós temos pressionado para que questões como certificação de boas práticas seja universalizada. Hoje, o nosso principal concorrência são as quinquilharias, que vêm não só da China ou da Índia, tem muitas empresas dos Estados Unidos e da Alemanha que vendem o lixo para cá, que até não podem vender lá. Então, isso gera uma série de problemas, estamos avançando. A definição de produtos estratégicos para o sistema de saúde ocorreu recentemente, isso é muito importante para direcionar, inclusive, os próprios investimentos do setor. Pode seguir? A utilização do poder de compra do Estado para fomentar a produção nacional. Aqui é uma questão, o Pedro colocou antes. Veja só, eu acho que é importante ter presente que o que vale nesse país, e não é só no Brasil, não é a lei e muito menos a Constituição. O que vale são as interpretações, são as leituras que vão sendo consolidadas ao longo do tempo. Como o nosso setor vinha de uma política onde a prioridade era reduzir custos das importações para não onerar o sistema, as leituras que foram feitas da legislação disponível foram feitas com base nesse dispositivo. Então, nós entendemos que é perfeitamente possível, hoje, utilizando as leis existentes e que não são aplicadas, você criar, sim, uma política de utilização do poder de compra do Estado. Nós não precisamos de algo muito revolucionário, mas é preciso ocorrer, que essa é a nossa Petrobras, né, Cif? Essa aqui, porque isso dialoga positivamente, tanto em termos econômicos, tanto em termos de inclusão social, no sentido de criar as condições para que o sistema de saúde ofereça serviço de forma adequada. Fomentar a criação de grandes empresas nacionais. Bom, eu não preciso colocar aqui que, se você tem uma estrutura empresarial como é a nossa, que veio de um período onde a política oficial era você incentivar a importação para não prejudicar, para não onerar o sistema, nós estamos falando de um grupo de empresas sobreviventes, que tem uma capacidade muito limitada. O sobrevivente, ele tem uma característica que ele, se não quebrou até agora, dificilmente vai quebrar, ele atua num nicho que ele é extremamente competente, e assim por diante. Só que sair disso é muito difícil. E o que está acontecendo hoje? Um movimento das empresas internacionais de compra das empresas nacionais promissoras. Então, nós não podemos jogar fora os nossos sobreviventes agora, porque isso é extremamente importante. Aqui nós estamos dialogando diretamente com o preço do sistema. O desenvolvimento da produção nacional no nosso setor e na farmacêutica também é a garantia de preço no sistema. Compartilhamento do risco da inovação. Nós pretendemos, em breve, colocar algum projeto piloto no BNDES, porque o Profarma, de forma inédita, está aberto a isso, é extremamente importante. Porque, como eu estou falando de empresas pequenas, você investir um valor, sei lá, para uma empresa que fatura 50 milhões, você investir 10 milhões num projeto, mesmo com juros zero, e esse projeto dá errado, você quebra a cara, você bota em risco a saúde da tua empresa. Então, é muito importante essa possibilidade que o BNDES está colocando agora de compartilhamento de risco. Pode seguir. Programas de financiamento ajustados às necessidades do setor. Profarma 2 melhorou muito, enfim, o Pedro já colocou. Todas as nossas reivindicações estão lá. E não é só a condição formal do programa.
é a possibilidade de diálogo. Por exemplo, faz uns 3 meses, a gente esteve numa reunião com a Luciana, do BNDES, trabalha aqui com o Pedro, e se levantou a questão dos custos de certificação, que seria muito legal se entrassem no cartão BNDES. Nós estamos acompanhando, isso está sendo providenciado. Então, essa possibilidade de diálogo, essa interação que permite a compreensão da realidade, isso é um salto importantíssimo. Outra coisa também que nós estamos avançando este ano, o edital da FINEP, de alguma forma, esse edital de subvenção, apesar de algumas críticas, mas ele avançou muito e reflete já essa discussão que tem sido feita, tanto em termos de o edital dialogar com as prioridades definidas com o Ministério, mas também quem fez o edital procurou saber, digamos assim, conhecer a realidade das empresas no sentido de colocar prioridades que existe projeto. Porque não adianta você botar um item lá no edital de subvenção para produzir determinado produto se você não tem uma estrutura organizada, não é do dia para a noite que isso se faz. Pode passar. Bom, o que aconteceu? A partir desse conjunto de discussões que foram surgindo, a gente conseguiu construir alguns consensos. E aí o que eu queria ressaltar é que a possibilidade de diálogo direto do Ministro da Saúde com o conjunto dos setores foi decisivo nesse processo. Diria mais, se criou hoje uma relação de confiança entre o Ministério da Saúde, o governo como um todo e o setor. A gente, outro dia, até para qualificar esse aspecto, me parece muito relevante, parafraseando até o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, naquele livro dele, No Horizonte do Desejo, que ele diz que a tragédia brasileira é que você tem toda uma tensão improdutiva. Eu diria que nós vivemos, nessa relação setor-governo, uma tensão produtiva. Ou seja, se faz críticas, se diverge eventualmente, se discute, mas as soluções têm surgido. Melhores ou piores, elas têm surgido, têm andado. Isso é extremamente relevante e me parece que é importante ressaltar. Pode passar. Bom, esses consensos que eu falei anteriormente se materializaram aonde até o momento? No PAC Saúde, no novo Profarma, o meu tempo já esgotou, então vou ser bastante rápido. Na política de desenvolvimento produtivo, sendo o Complexo Industrial da Saúde um dos eixos estratégicos, coordenado pelo Ministério da Saúde, eu já vou comentar mais agora adiante sobre isso. A ida do presidente Lula, do ministro da Saúde, do ministro do Desenvolvimento, do presidente da Anvisa, do presidente do BNDES e mais uma gama enorme de autoridades na feira hospitalar, foi extremamente importante, colocou o nosso setor numa outra situação. Nós tínhamos a feira hospitalar que ocorre aqui em São Paulo, é a segunda feira do mundo, em termos de tamanho. Esse ano nós tínhamos 1.113 expositores. O ano passado foi a primeira vez que um ministro da Saúde compareceu. Então se tinha um setor enorme que era invisível. Então, oferecer visibilidade é mais ou menos isso que você faz com os teus leitores. O governo enxergar o que acontece é fundamental, porque senão você não tem nem com quem conversar, nem com quem ver. Por favor, na sequência. O governo criou agora o Grupo Interministerial do Complexo Industrial da Saúde. É mais 2 minutos só. Esse grupo ele é extremamente importante, porque fazem parte dele, eu vou me permitir ler aqui, o Ministério da Saúde, que coordena, o MEDIC, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Ministério das Relações Exteriores, a Casa Civil, a Anvisa, a Fiocruz, o BNDES, o INPI, a ABDI, o Inmetro e a FINEP. O que significa isso? Significa que nós temos agora, o nosso setor, uma mesa, um local onde a gente pode ir, conversar e discutir o problema de forma organizada. Porque senão o que acontecia antes? Como a solução de qualquer questão envolvia essa miríade de interlocutores governamentais, você convencia um, não convencia o outro, travava. E o que acontecia conosco, indústria, acontecia entre os próprios órgãos de governo. Ou seja, eu me lembro que faz um ano, quando nós colocamos essa discussão, essa proposta para o ministro da Saúde, a reação foi assim, mas jamais o MEDIC vai concordar com isso. Ou seja, mas hoje isso é um consenso, isso existe.
Então, o que significa dizer que hoje o governo brasileiro tem uma mesa, tem um grupo, aí mais, o decreto diz que os membros que participam desse grupo devem ter poder de decisão nos seus órgãos de origem. Então, hoje, o que significa dizer isso? Que o governo brasileiro tem um setor, um grupo, uma mesa, onde ele vai definir a sua política, definir a sua estratégia, definir o que é interesse público desse país. Para quem lida com o governo sabe que isso não é pouco. E o ministro da Saúde, na semana retrasada, já nos convidou a fazer parte deste grupo, todos os diversos setores da indústria, que, como é um grupo interministerial e tem poder de decisão, formalmente só pode participar pessoas de governo. Mas os participantes da indústria, dos hospitais, enfim, todo mundo vão fazer parte, participar das reuniões como colaboradores. Ou seja, nós temos uma expectativa muito positiva sobre isso. A definição dos produtos estratégicos, articulação com a FINEP. Está ocorrendo uma interação produtiva com a Anvisa. Aí é importante dizer, a criação da Anvisa foi um avanço enorme para o mercado brasileiro. Hoje nós temos um mercado de qualidade, regulado, enfim. Mas há um déficit muito grande da Anvisa. Por quê? Porque o negócio cresceu muito, ela tem que estar presente. Então, qual foi a nossa opção aí da ABIMO? Nós estamos procurando, desde o ano passado, independente de questões mais gerais, a gente está trabalhando numa linha de produzir manuais para cada setor, porque faltava muita regulamentação interna. Isso tem sido muito, muito positivo. Nós já conseguimos fazer o de equipamentos, estamos terminando a ortopedia, vamos fazer o de boas práticas e o de material de consumo. E daí se bota frente a frente empresas, técnicos e se constrói os consensos. É uma forma um pouco trabalhosa, num nível bem técnico, mas tem apresentado bons resultados. Na sequência, pode passar essa, pode passar, que no tempo pode passar. Só os desafios, então, para terminar. No âmbito institucional, é preciso aumentar o fluxo de recursos para a saúde de forma crescente e estável ao longo do tempo. Não vamos nos iludir que o problema da saúde é só gestão. É só ver a tabela que o SUS paga para os hospitais que isto cai por terra. E antes, até para deixar claro, a nossa posição em relação a isso é que cabe ao governo definir essa fonte e nós apoiamos o que o governo definir. O governo, o Poder Executivo, o Legislativo, tanto é que, em função disso, nós apoiamos a prorrogação da CPMF no ano passado e estamos apoiando também a solução que foi apresentada agora com essa nova contribuição. Se vier outra, melhor. Não nos cabe discutir isso. Quem cabe discutir isso são os representantes eleitos pelo povo brasileiro. Segundo, estabelecer uma política e instrumentos para a melhoria da gestão do sistema de saúde e dos prestadores de serviço, focado na transparência das informações e no interesse do usuário. Há sim muito o que fazer em termos de gestão. Agora, com valores irrisórios por procedimentos, eu não posso culpar o prestador por fazer uma ginástica aqui ou ali. Isso seria uma hipocrisia brutal, né? Isso é uma coisa importante, Nassif, porque às vezes aparecem os barões da ética, que na realidade não passam de rufiões, pegam exemplos pontuais, enfim, não é por aí. Nós temos que pensar em termos de longo prazo. Na sequência, desafios no âmbito do GSIS, é a utilização do poder de compra do Estado, é uma rediscussão conceitual da Anvisa. Só um exemplo aqui, falar em Anvisa. A Anvisa, hoje, ela é um órgão de fiscalização que trabalha com censo. Vocês imaginem se a Receita Federal, antes de pagar a restituição do imposto de renda, fosse fiscalizar contribuinte por contribuinte. Ela se autoanularia. Então, nós precisamos rediscutir a forma como a Anvisa atua. Essa é uma discussão que está sendo feita com eles, as coisas estão andando, enfim, aqui teria inúmeras questões também. Política de importação e a regulamentação da lei de inovação. Na sequência, pode passar o próximo. Quais são os desafios no âmbito do setor privado, ao nosso juízo? Participar de forma propositiva da formulação desse novo ambiente institucional, compreender a importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento da produção nacional. Aqui nós ficamos todos orgulhosos, semana passada, nós fizemos um seminário sobre inovação na BIMO, inclusive a Luciana está presente do BNDES, nós conseguimos reunir 94 empresas, de Manaus a Pelotas. Isso que nós temos 320 associados. Então,
A nossa faixa de sucesso era reunir 30, então nos surpreendemos a nós mesmos. Então isso mostra que está ocorrendo e aproveitar o momento favorável para empreender. Eu agradeço o espaço, peço desculpas por ter me avançado. Enfim, uma síntese final, olha, qual é a ideia? O que nós precisamos? É construir uma nova operacionalidade para as ações dos órgãos governamentais, articulada e integrada entre estes e com o setor privado, focada nos conceitos do Complexo Industrial da Saúde. Eu acho que esse é o nosso tema de casa. Muito obrigado. Bom, apesar do ministro Temporão ter o vício de dar cano em seminário 2 dias antes e não avisar a tempo, ele é um ativo nacional. Ele está sendo alvo, nesse momento, de uma campanha pesada aí de interesses que não estão muito claros. Eu chamo a atenção dos senhores porque a manutenção de todo esse modelo depende aí de uma afirmação decisiva aí da relevância desse arco que se montou no governo. A gente tem algumas vezes, se dá uma baita sorte de ter um arco de pessoas que pensam um pouco mais adiante, que hoje nós temos na saúde, temos na ciência e tecnologia, temos no BNDES, temos na educação, temos na Embrapa, a Embrapa assumindo um papel agora, uma reativação fantástica, extraordinária. Romper esse negócio agora aí é uma loucura, sabe? E depende, toda essa construção política que foi feita para poder gerar esse PAC está em jogo aí com essa ofensiva contra o ministro Temporão, aí, apesar dele ser um mancão em eventos.